Meu nome é Uzur Makarogbona e venho de Agbo, no estado de Delta, na Nigéria. Durante 26 anos, atuei no Reino das Trevas como especialista em instalação de altares. Minha missão específica era invadir os quartos de cristãos enquanto dormiam para erguer altares espirituais invisíveis, capazes de sabotar suas orações, arruinar sua saúde e bloquear seus destinos. Não era um bruxo qualquer, fazia parte dos mais habilidosos construtores de altares em nosso círculo. Dominava a técnica como poucos, mas havia 3 versículos bíblicos que aterrorizavam todos os especialistas em altares de nossa congregação. 3 passagens que, quando pronunciadas por cristãos com verdadeira autoridade e compreensão, faziam desmoronar instantaneamente qualquer altar que tivéssemos erguido em seus quartos. Não era um processo lento, de semanas, nem gradual, de meses. Era destruição total e imediata, como um castelo de cartas atingido por uma pedra ou uma fortaleza de areia arrastada pela maré. Lembro-me vividamente da primeira vez que testemunhei isso. Havia passado 3 noites construindo um altar em um quarto. Era uma de minhas melhores obras, posicionado com precisão, consagrado com rituais de sangue e conectado ao altar principal de nosso coven para potencializar seu poder. Sentia orgulho do que havia criado. Então, ela pronunciou aquelas palavras. Declarou aquelas escrituras, e tudo o que eu havia construído em 3 noites virou cinzas espirituais em menos de 3 segundos. Hoje, vou revelar esses 3 versículos e mostrar exatamente como pronunciá-los para que todo altar de feitiçaria em seu quarto seja demolido pelo poder do Deus vivo. Vou ensinar o que levei 26 anos para aprender do outro lado. Primeiro, preciso explicar o que chamamos de altar no quarto. Quando atuava nas trevas, sabíamos algo que a maioria dos cristãos ignora: o quarto não é apenas um lugar para dormir. É um território espiritual, uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. É o momento em que você está mais vulnerável, pois suas defesas conscientes estão completamente baixas durante o sono. Seu espírito permanece ativo, mas sua mente não registra. Por isso, dedicávamos tanta energia a invadir quartos. Enviávamos especialistas como eu para adentrar lares cristãos no plano espiritual e instalar altares ali. Chamávamos isso de estabelecimento territorial. Uma vez colocado o altar, era como fincar uma bandeira em um território conquistado. Aquilo declarava que aquele espaço agora nos pertencia e nos dava acesso legal para agir como quiséssemos. Esses altares eram invisíveis aos olhos naturais. Você poderia entrar em seu quarto agora e não ver nada fora do comum. A cama pareceria normal, as paredes, os móveis, tudo estaria intacto. Mas, no mundo espiritual, poderia haver uma estrutura elaborada em um canto do cômodo, correntes espirituais presas à sua cama ou até mesmo uma estação demoníaca operando em sua porta. Tudo isso monitorava e influenciava suas ações. Construí altares nos quartos de pastores, evangelistas, líderes de louvor e guerreiros de oração. Também nos lares de empresários fracassados, crianças com asma, mães solteiras em dificuldades, jovens e idosos, pessoas instruídas e analfabetas, poderosos e desamparados. Ninguém escapava de nossos alvos. Na verdade, quanto mais devoto fosse o indivíduo, mais recursos nosso coven investia em instalar um altar em seu quarto. Você deve estar se perguntando, como é um altar no quarto? Pois saiba que nem sempre ele assume uma forma física. Às vezes, é apenas um marco espiritual colocado em um canto do ambiente. Outras vezes, está ligado a um espelho, embutido nas paredes ou escondido sob a cama. Independentemente de sua aparência, seu propósito é sempre o mesmo: conceder ao reino das trevas acesso legal à sua vida enquanto você está mais vulnerável, dormindo. Se você tem enfrentado alguns desses sinais, pode haver um altar operando em seu quarto, pesadelos constantes, acordar exausto mesmo após horas de sono, sentir uma presença no ambiente durante a noite, doenças inexplicáveis que os médicos não conseguem diagnosticar, estagnação financeira ou profissional, problemas conjugais sem causa aparente, sonhos sexuais ou de alimentação durante o sono. Se algum desses sintomas lhe parece familiar, preste muita atenção ao que vou compartilhar. O primeiro versículo que destrói altares no quarto é Isaías 44:6. Ele diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último,
e além de mim não há Deus. Vou explicar por que esse versículo nos aterrorizava. Quando atuávamos nas trevas, operávamos sob a autoridade de espíritos territoriais, que reivindicavam domínio sobre regiões, famílias e linhagens. Ao instalar um altar em um quarto, estávamos declarando que aquele território pertencia a um senhor, que aquele cômodo estava sob nossa jurisdição e que a pessoa que ali dormia estava sob nosso controle. Mas quando um cristão se levanta e proclama Isaías 44:6 com entendimento, algo inexplicável acontece no mundo espiritual. A declaração de que não há outro Deus além do Senhor de Israel desafia diretamente a autoridade de todo o poder demoníaco que tenha reivindicado seu quarto como território. Deixe-me contar sobre uma mulher chamada Mama Benson. Ela morava em Varri, e seu quarto era um campo de batalha havia anos. Ia para a cama bem e acordava com arranhões no corpo que não havia feito. Às vezes, os ferimentos formavam padrões, quase como letras em uma língua desconhecida. Tinha sonhos em que era acorrentada em um quarto escuro enquanto figuras sombrias sussurravam maldições sobre ela em vozes que pareciam vir do fundo de um poço. Sentia mãos a pressionando durante a noite, tornando impossível respirar, gritar ou invocar o nome de Jesus. Mama Benson era uma mulher fiel. Frequentava a igreja cristã redimida em Varri, nunca faltava aos cultos dominicais, participava de todas as vigílias de oração, contribuía generosamente com a igreja e buscava ministros de libertação sempre que ouvia falar de algum em sua região. Viajou 2 vezes a Lagos para receber oração de um profeta conhecido e foi a Ibadan para um retiro de libertação de 3 dias. Jejuava com tanta frequência que sua família começou a se preocupar com sua saúde. Fazia tudo o que lhe diziam para fazer, mas nada parecia funcionar de forma permanente. Os ataques cessavam por alguns dias após orações intensas, talvez até por 1 ou 2 semanas após uma sessão poderosa de libertação, mas sempre retornavam, e cada vez mais fortes, como se estivessem furiosos por ela ter tentado resistir. O que Mama Benson não sabia era que um altar havia sido erguido no quarto dela pela falecida sogra, ainda em vida. A mulher, conhecida como Mama Egir, fora uma bruxa por mais de 40 anos. Ela havia devorado a família com habilidade maquiavélica, frequentando a igreja aos domingos enquanto participava de reuniões de coven em noites específicas da semana. E, antes de morrer de câncer, havia instalado um poderoso feitiço no canto do quarto principal, exatamente onde seu filho e a nora dormiam. Ela o posicionou perto do espelho encostado na parede porque, como já expliquei, espelhos funcionam como portais no mundo espiritual. O altar era seu último ato de bruxaria, um projeto meticuloso para garantir que ela e o marido nunca tivessem paz naquela casa. Eu sei de tudo isso porque membros do meu coven foram os responsáveis por aquele altar. Não fui designado pessoalmente para acompanhar o caso de Mama Benson, pois atuava em outro território na época. Mas conheci as bruxas que foram. Participei de reuniões do coven onde elas relatavam o progresso com grande satisfação. Falavam sobre a eficácia do altar, como ele estava destruindo-a por dentro. Riam do fato de seu casamento estar se deteriorando, pois o marido começara a acreditar que ela sofria de uma doença mental. Celebraram quando souberam que os médicos haviam receitado medicação psiquiátrica, já que não encontravam causa física para seus sintomas. Mas então algo inesperado aconteceu. Um pastor visitou Mama Benson e lhe ensinou sobre Isaías 44:6. Explicou que, ao declarar esse versículo, ela não estava apenas recitando a Bíblia, estava fazendo uma proclamação legal no mundo espiritual. Uma declaração de que somente o Deus de Israel tinha autoridade naquele quarto. Nenhum outro Deus, nenhum espírito ancestral, nenhum poder demoníaco. Apenas o Senhor. Mama Benson começou a declarar esse versículo todas as noites antes de dormir. Não o fazia de forma hesitante ou esporádica. Ela o proclamava com a autoridade de alguém que finalmente compreenderá o que estava fazendo. Ficava de pé no quarto, voltava-se para cada canto, um a um, e declarava: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Portanto, todo altar que foi estabelecido neste quarto por qualquer poder que não seja o Deus de Israel, eu ordeno que caia. Eu ordeno que seja destruído. Eu declaro que somente Deus tem autoridade neste lugar. Ela fazia isso todas as noites, sem medo.
Mesmo quando estava cansada, mesmo quando se sentia tola, mesmo quando o marido a olhava com estranheza e perguntava o que estava fazendo. Ela declarava. E as bruxas designadas para o altar começaram a relatar ao coven com confusão e medo. O altar havia enfraquecido, e elas não entendiam por quê. Não conseguiam mais entrar no quarto com a mesma facilidade de antes. Era como se estivessem empurrando uma porta que antes estava escancarada, mas agora parecia trancada. Diziam que uma muralha de fogo surgia ao redor do quarto sempre que Mama Benção fazia sua declaração. Era possível ver o ambiente do mundo espiritual, mas elas não conseguiam mais entrar. O calor do fogo era intenso demais. Os líderes do coven ficaram alarmados com esses relatos. Enviaram bruxas adicionais para reforçar o altar. Elas realizaram rituais à meia-noite, sacrificaram animais ao espírito territorial que dominava aquela área. Mas nada funcionou. O próprio espírito territorial não conseguia mais acessar o quarto. Após 3 semanas de declarações consistentes, o altar desmoronou por completo. As bruxas não conseguiam mais acessar o quarto de Mama Benção. Tentaram reconstruí-lo 3 vezes nos meses seguintes. Mas, a cada tentativa de estabelecer até mesmo o menor ponto de apoio, a declaração que ela fazia se manifestava como fogo no mundo espiritual e reduzia seus esforços a cinzas antes que pudessem concluí-los. Em 2 meses, o casamento de Mama Benção foi restaurado. Sua saúde melhorou drasticamente. Ela parou de tomar a medicação psiquiátrica porque os sintomas desapareceram por completo. Seu marido, que antes duvidava de sua sanidade, um dia a procurou e disse que finalmente acreditava que algo sobrenatural havia atacado a casa. Ele também sentirá a mudança na atmosfera. É isso que Isaías 44:6 faz quando declarado com autoridade e entendimento. Ele desafia toda reivindicação demoníaca sobre o seu quarto e estabelece a autoridade exclusiva do Deus de Israel. Agora, quero que você vá até os comentários e escreva estas palavras. Eu declaro Isaías 44:6 sobre o meu quarto. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras na tela. Está fazendo uma declaração legal no mundo espiritual. Está notificando todo o poder que tem estabelecido um altar em seu lugar de descanso. Não assista apenas a este vídeo e siga em frente. Participe. Escreva nos comentários, eu declaro Isaías 44:6 sobre o meu quarto. Sua libertação começa com sua declaração. O segundo versículo que destrói altares em quartos é Salmos 91:1. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo era talvez o mais perigoso para nossas operações, porque fala de habitar, de permanecer, de estabelecer residência. Quando instalávamos altares em quartos, estávamos justamente tentando criar um lugar de habitação para nossos espíritos. Um espaço onde o poder pudesse permanecer, uma base de operações a partir da qual lançaríamos ataques. Mas Salmos 91:1 fala de uma habitação diferente. Fala do esconderijo do Altíssimo, de descansar à sombra do Onipotente. Quando um cristão entende de verdade esse versículo e o declara sobre seu quarto, está essencialmente dizendo, este quarto não é lugar de habitação para seus espíritos. Este quarto é o meu esconderijo com Deus. Este quarto está coberto pela sombra do Onipotente. Seus altares não têm lugar aqui. Preciso ser honesto com você. Toda vez que ouço histórias como a de Mama Benção, algo se agita dentro de mim, culpa, arrependimento. Porque eu era aquele que instalava altares nos quartos das pessoas. Eu era quem criava pontos de apoio para que poderes demoníacos operassem em lares cristãos. Eu era quem causava pesadelos, doenças e problemas conjugais. E agora, vendo o estrago que causei, quero desfazer cada pedaço disso. É por isso que quero falar sobre algo chamado Protocolo de Libertação em 21 dias. É um sistema completo para identificar e destruir as 7 principais estratégias usadas contra os cristãos quando eu ainda operava nas trevas. Os altares em sonhos são apenas uma delas. Existem outras 6 que você talvez nem saiba que estão atuando em sua vida. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem de guerra espiritual. E eu mesmo passei por ele após minha libertação. Foi parte do meu processo de cura.
Ele me ensinou a reconhecer as mesmas coisas que eu costumava instalar na vida das pessoas e como destruí-las de forma permanente. Se Mama Benson tivesse conhecido esse protocolo, teria identificado o altar em seu quarto muito antes. Não teria perdido anos sofrendo com ataques que pareciam sem explicação. Ela teria entendido que sua luta não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E teria sabido exatamente como combatê-los. Você, enquanto dormia, se acordou com a sensação de que algo estava pressionando seu peito, ou se já viu sombras se movendo nos cantos do quarto quando as luzes se apagam, saiba que esses não são fenômenos aleatórios. São sinais de que um altar espiritual está operando em seu espaço. E assim como aconteceu com o irmão Kenneth, esses altares não se instalam por acaso. Eles são construídos com intenção, alimentados por palavras, objetos ou até mesmo por pessoas que têm acesso ao seu ambiente. O caso do irmão Kenneth não foi isolado. Em outra cidade, uma mulher chamada Irmã Lucy enfrentava algo semelhante. Ela era uma serva fiel, líder de um grupo de oração, e sua casa sempre estava aberta para acolher irmãos em necessidade. Mas, aos poucos, começou a notar que algo não estava certo. Seu filho mais novo, de apenas 5 anos, passou a acordar gritando no meio da noite, dizendo que o homem de olhos vermelhos estava sentado na beirada da cama. Ela e o marido tentaram ignorar, atribuindo a pesadelos infantis, até que o menino começou a recusar-se a dormir sozinho. Depois, foi a vez da própria irmã Lúcia. Ela passou a ouvir sussurros quando estava sozinha no quarto, vozes que repetiam as mesmas palavras que ela havia confessado em segredo durante momentos de fraqueza. Você não é boa o suficiente. Deus não ouve suas orações. Sua família está condenada. Ela tentou orar, jejuar, ungir os batentes das portas, mas nada parecia funcionar. Até que, em uma noite, enquanto lia o Salmo 91, o Espírito Santo lhe revelou algo que mudou tudo. Assim como o irmão Kenneth, ela entendeu que o problema não estava apenas no que ela fazia, mas no que ela permitia que existisse em seu espaço. Ela se lembrou de uma visita que havia recebido semanas antes, uma mulher da igreja, sempre tão solícita, que havia insistido em orar por sua casa. Na época, irmã Lúcia não desconfiou de nada. Afinal, a mulher era conhecida por sua dedicação. Mas agora, à luz do Salmo 91, ela percebeu que aquela oração havia sido um disfarce. Enquanto todos estavam de olhos fechados, a mulher havia colocado algo sobre o colchão do quarto do casal. Não era um objeto físico, mas um marcador espiritual, uma âncora para que forças malignas pudessem operar ali. Naquela mesma noite, irmã Lúcia seguiu o mesmo protocolo que o irmão Kenneth havia usado. Ela se posicionou em cada canto do quarto e declarou, com autoridade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Declaro que este quarto é meu esconderijo com Deus. Nenhum altar de trevas pode existir onde ele reina. Eu quebro e destruo, em nome de Jesus, toda obra maligna estabelecida aqui. Que a sombra do Altíssimo cubra este lugar, e que toda presença estranha seja exposta e aniquilada. Ela repetiu as declarações no centro do quarto, com as mãos estendidas sobre a cama, e então ordenou que qualquer coisa oculta fosse revelada. Naquela noite, ela teve um sonho. Nele, viu seu quarto banhado por uma luz dourada, e sob o colchão, um objeto escuro, semelhante a uma pedra enegrecida, pulsava como se estivesse vivo. A luz se intensificou até que o objeto se desfez em cinzas. Quando acordou, o ambiente estava diferente. O ar parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido. Seu marido, que havia dormido ao seu lado pela primeira vez em meses, comentou que havia tido sono mais tranquilo em anos. E o mais impressionante, o filho deles, que antes acordava aterrorizado, dormiu a noite toda sem nenhum pesadelo. No dia seguinte, a mulher que havia visitado a casa da irmã Lúcia apareceu na igreja com um comportamento estranho. Ela evitava olhar diretamente para ela, como se sentisse dor. Durante o culto, começou a tremer e saiu correndo do templo, dizendo que não conseguia respirar. Nunca mais voltou. Assim como aconteceu com a irmã Dorite no caso do irmão Kenneth, a presença de Deus naquele espaço havia se tornado insuportável para ela. Esses relatos não são coincidências.
Eles revelam um princípio espiritual: o lugar onde você dorme não é apenas um quarto. É um território. E se você não o consagrar ao Senhor, o inimigo reivindicará. O Salmo 91 não é apenas um texto para ser lido, é uma arma para ser declarada. Quando você entende que seu quarto pode ser transformado no esconderijo do Altíssimo, você não está apenas mudando a atmosfera daquele ambiente. Você está estabelecendo um limite espiritual que as forças das trevas não podem ultrapassar. Se você já sentiu que algo em seu quarto não está certo, se já acordou com a sensação de que não estava sozinho, ou se já viu figuras que não deveriam existir, não espere mais. O inimigo não espera. Cada dia que você adia é mais um dia em que esse altar continua operando. Mas a boa notícia é que você tem autoridade para mudar isso. Você não precisa viver sob opressão. Você pode, hoje mesmo, declarar que aquele espaço pertence a Deus. E quando fizer isso com fé, algo sobrenatural acontecerá. A luz expulsará as trevas. O que estava oculto será exposto. E o que foi exposto será destruído. Seu quarto deixará de ser um lugar de tormento e se tornará, de fato, o esconderijo do Altíssimo. Jesus Cristo. Toda autoridade que foi dada ao inimigo sobre esta casa é agora anulada. Cada encantamento lançado contra nós é quebrado. Toda adivinhação feita para nos espiar é cancelada. Não há poder nas trevas que possa prevalecer contra a palavra que sai da nossa boca neste momento. Eles declararam isso uma vez. Depois, repetiram com mais força. E então, pela terceira vez, gritaram como quem reivindica um território há muito perdido. Naquele instante, algo mudou no mundo espiritual. Eu estava lá, no quarto, invisível aos olhos deles, mas presente. E senti o momento exato em que a atmosfera se rompeu. Foi como se uma corrente elétrica tivesse atravessado o ambiente. O altar que eu havia construído com tanto cuidado, aquele que havia sido regado com lágrimas, alimentado por pactos ancestrais e fortalecido por rituais semanais, começou a tremer. Não era um tremor físico, mas algo mais profundo, como se suas fundações estivessem sendo arrancadas do solo espiritual. Eu tentei resistir. Recitei as palavras de ativação que conhecia, invoquei os nomes dos espíritos que me auxiliavam, mas era como tentar segurar fumaça com as mãos. A cada declaração deles, o altar perdia força. As imagens que eu havia colocado ali, símbolos de conflito, objetos carregados de maldição, começaram a se desfazer. Era como se estivessem sendo dissolvidos por uma luz que eu não podia ver, mas que sentia com uma intensidade avassaladora. E então, de repente, tudo desmoronou. O altar se desfez em cinzas espirituais, e eu fui lançado para fora daquele espaço com uma força que nunca havia experimentado antes. Naquela noite, o casal dormiu em paz pela primeira vez em anos. Não houve sonhos perturbadores, não houve sensação de opressão, não houve vozes sussurrando mentiras. Pela manhã, eles acordaram e se olharam como se estivessem vendo um ao outro pela primeira vez. O marido disse: "Eu sonhei que estávamos de mãos dadas, caminhando em um lugar cheio de luz. E eu sabia que era real." A esposa respondeu: "Eu também sonhei. E pela primeira vez em muito tempo, não acordei com medo." A mudança não parou ali. Nos dias seguintes, cada cômodo da casa foi declarado sob a mesma autoridade. A cozinha, onde antes havia uma atmosfera de tensão constante, se tornou um lugar de comunhão. A sala, que antes parecia carregada de memórias pesadas, agora transmitia paz. Até mesmo o carro da família, que antes era palco de discussões acaloradas, passou a ser um espaço onde conversas fluíam com naturalidade. E o mais impressionante, as gerações mais jovens, que antes carregavam traumas e comportamentos inexplicáveis, começaram a se libertar. Crianças que tinham medo do escuro passaram a dormir tranquilamente. Adolescentes que viviam em conflito com os pais começaram a demonstrar respeito e afeto. O que aconteceu com os ADMI não foi um milagre isolado. Foi a demonstração prática do que acontece quando um filho de Deus entende sua autoridade e a exerce com fé. Números 23:23 não é apenas um versículo bonito para decorar. É uma declaração legal no reino espiritual. Quando você diz "não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel",
Você não está apenas recitando palavras. Você está acionando um decreto celestial que já foi estabelecido na cruz. Você está lembrando ao inimigo que ele não tem direito sobre você, porque Jesus já pagou o preço. Mas aqui está a chave: essa autoridade só funciona quando é exercida. Não adianta saber o versículo se você não o declara. Não adianta entender o princípio se você não o aplica. O inimigo não vai embora só porque você leu a Bíblia. Ele só sai quando você o expulsa em nome de Jesus. E é por isso que eu quero que você faça algo agora mesmo. Se você reconhece que seu quarto, sua casa ou até mesmo sua mente têm sido alvos de ataques espirituais, não espere mais. Pegue Números 23:23 e declare sobre o seu espaço. Fale em voz alta: não há encantamento contra mim, porque pertenço a Jacó. Não há adivinhação contra mim, porque sou de Israel. Toda a autoridade que o inimigo tinha sobre este lugar é anulada agora, em nome de Jesus. E se você sentir resistência, se a voz dentro de você disser isso não vai funcionar ou você está exagerando, lembre-se, essa é a voz do mesmo inimigo que não quer que você use sua autoridade. Ele sabe que, se você declarar essa palavra com fé, ele terá que sair. Então não negocie. Não hesite. Levante-se agora e faça a declaração. Porque a diferença entre uma casa oprimida e uma casa livre não é a força do inimigo. É a disposição do Filho de Deus em exercer o que já lhe pertence. A promessa de Abraão pelo sangue de Jesus. Portanto, eu declaro que toda maldição lançada contra este lugar é quebrada agora mesmo. Toda obra de feitiçaria dirigida à minha família perde seu poder neste instante. Nenhuma bruxaria terá efeito sobre mim, sobre meus filhos ou sobre as gerações que virão. Eu declaro imunidade. Eu declaro vitória. Eu declaro que a causa do inimigo está destruída em nome de Jesus. E se você, neste momento, sentir um peso se levantar dos seus ombros, se uma paz inexplicável invadir seu coração, não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que algo mudou no reino espiritual. Porque quando você declara a palavra com autoridade, o céu se move. Os anjos são comissionados. E o inimigo, que antes se achava dono do seu território, agora vê seu domínio ruir. Mas não pare por aqui. Essas palavras não são apenas para hoje. Elas são para sempre. Anote esses versículos em um papel e coloque-os na porta do seu quarto. Fale-os todas as noites antes de dormir. Ensine seus filhos a declará-los. Porque a fé não é um evento, é um estilo de vida. E quando você vive na autoridade da palavra, você não apenas resiste ao inimigo, você o desarma. Agora, imagine por um momento, se uma única declaração foi capaz de fazer um altar de 3 anos desmoronar, o que não acontecerá quando você persistir? Quando você se levantar todos os dias e declarar: meu quarto é território do Senhor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu habito debaixo da sombra do Onipotente. O inimigo não terá escolha senão recuar. Porque você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a sua arma? A palavra de Deus, viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, não espere mais. Não deixe para amanhã. O diabo não vai esperar. Ele não vai dizer: hoje não, vou dar um tempo para essa pessoa se fortalecer. Não. Ele vai atacar enquanto você estiver vulnerável. Mas você não está mais vulnerável. Você está armado. Você está revestido. Você está coberto. Agora, eu quero que você faça algo prático. Pegue seu telefone ou um pedaço de papel e escreva esses 3 versículos. Não apenas copie, mas personalize. Por exemplo, Isaías 44:6, meu quarto pertence somente a Deus. Nenhum espírito tem autoridade aqui. Em nome de Jesus, eu revogo todo o direito do inimigo sobre este lugar. Faça isso com cada um deles. Porque quando você coloca sua identidade nessas palavras, elas deixam de ser apenas versículos e se tornam um decreto sobre a sua vida. E se você ainda tem dúvidas, se ainda sente medo, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que levantou Lázaro dos mortos, que ressuscitou Jesus ao 3º dia, está do seu lado.
Ele não começou uma obra em você para abandoná-la pela metade. Ele é fiel. E a fidelidade dele é maior do que todas as estratégias do inferno. Então, respire fundo. Levante a cabeça. E declare mais uma vez, com toda a autoridade que há no nome de Jesus: meu quarto é santo. Meu sono é protegido. Minha família é livre. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Porque quando você fala assim, o céu ouve. E o inferno treme. Declará-las com fé, elas operam com o mesmo poder que operaram na vida de Abraão, de Davi, de Paulo e de todos os que creram. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Ela não é mais forte para uns e mais fraca para outros. Ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você tem lutado por anos contra ataques noturnos, sonhos perturbadores, sensações de opressão ou até mesmo manifestações físicas de espíritos em seu quarto, saiba que não é por falta de poder. Não é porque Deus se esqueceu de você. É porque o inimigo tem usado o silêncio, a dúvida e a incredulidade para manter você em um ciclo de derrota. Mas hoje, a autoridade da palavra está sendo liberada sobre sua vida. E essa autoridade não depende do tamanho da sua fé, mas da fidelidade daquele que a prometeu. Quando você diz, nenhuma feitiçaria prosperará contra mim, não é um desejo vazio. É uma sentença divina. Quando você declara, meu quarto é território santo, não é uma esperança, é um decreto. E quando você afirma, estou coberto pelo sangue de Jesus, não é uma teoria, é uma realidade espiritual que o inferno não pode negar. O sangue de Jesus não é um símbolo. É uma barreira. É uma proteção. É a prova de que você foi comprado por um preço e que agora pertence ao reino da luz. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba: a vitória não é apenas conquistada, ela é mantida. Não basta quebrar as maldições uma vez. É preciso ocupar o território que foi tomado. É como uma guerra em que você não pode apenas vencer a batalha e deixar o campo de batalha vazio. Se fizer isso, o inimigo voltará e reconquistará o que perdeu. Por isso, as práticas que compartilhei não são opcionais. Elas são estratégias de guerra espiritual para garantir que o que foi quebrado permaneça quebrado, que o que foi liberto permaneça livre. Quando você escreve Isaías 44:6 com suas próprias mãos e o coloca em seu quarto, está plantando uma bandeira espiritual. Está dizendo ao mundo invisível: este lugar tem dono. E o dono não é o medo, não é a feitiçaria, não é a opressão. O dono é o Senhor dos Exércitos. Quando você passa 5 minutos em oração e adoração antes de dormir, não está apenas fazendo um devocional. Está transformando seu quarto em um altar. E um altar não é um lugar onde o inimigo entra. É um lugar onde Deus se manifesta. E quando você acorda e declara Números 23h23 como suas primeiras palavras, está estabelecendo um precedente. Está dizendo ao dia que começa: hoje, as armas do inferno não terão efeito sobre mim. Hoje, eu ando na imunidade do sangue de Jesus. Isso não é superstição. É alinhamento espiritual. É como um soldado que verifica seu equipamento antes de entrar em batalha. Você está se certificando de que está vestido com toda a armadura de Deus antes que o dia comece. Sei que pode parecer simples. Talvez você pense: como algo tão básico pode ter tanto poder? Mas é justamente aí que o inimigo quer enganá-lo. Ele não quer que você acredite no poder das coisas simples. Ele prefere que você busque soluções complicadas, rituais elaborados, fórmulas mágicas que dependem de outras pessoas. Porque enquanto você está procurando algo mais forte, ele continua operando em silêncio. Mas a verdade é que o poder de Deus se manifesta na simplicidade da fé, na obediência à palavra, na consistência da oração. Se você tem sentido que nada funciona, que as coisas voltam, que a batalha é interminável, quero que saiba de uma coisa: o problema não é a eficácia da palavra. O problema é que o inimigo tem usado a inconsistência contra você. Ele sabe que se você desistir depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de um mês, ele pode voltar e retomar o controle.
Mas se você se mantiver firme por 21 dias, algo muda. O padrão é quebrado. A atmosfera é transformada. E o que antes parecia impossível se torna sua nova realidade. Não estou dizendo que será fácil. Estou dizendo que é possível. Porque já vi isso acontecer na vida de pessoas que estavam no fundo do poço, que tinham tentado de tudo, que estavam prestes a desistir. E quando elas decidiram crer na palavra, quando decidiram agir com fé, quando decidiram não mais negociar com medo, algo aconteceu. As correntes se quebraram. As portas se abriram. E a liberdade que parecia distante se tornou uma realidade palpável. Então, se você está cansado de lutar, se você está exausto de tentar e não ver resultados, se você sente que já fez tudo e nada mudou, eu tenho uma pergunta para você. E se você tentasse mais uma vez, mas dessa vez diferente? E se, em vez de buscar uma solução externa, você decidisse crer no que a palavra diz sobre você? E se, em vez de esperar que alguém ore por você, você tomasse posse da autoridade que já é sua em Cristo? E se, em vez de viver na incerteza, você decidisse andar na certeza de que nenhuma arma forjada contra mim prosperará? O céu está esperando pela sua decisão. O inferno está tremendo diante da sua possibilidade de crer. E Deus, o Pai, está pronto para honrar a sua fé. Porque Ele não é um Deus de meias-verdades. Ele não é um Deus de promessas vazias. Ele é o Deus que disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tira da terra do Egito, da casa da servidão. E se Ele te tirou da escravidão uma vez, Ele pode fazer isso de novo. E de novo. E quantas vezes for necessário. Então, hoje, eu te desafio. Não a acreditar em mim. Não a acreditar em um método. Mas acreditar no poder da palavra de Deus. Acredite que quando você diz meu quarto é santo, o céu concorda. Acredite que quando você declara estou imune, o inferno não tem escolha a não ser recuar. Acredite que quando você se levanta e diz eu sou livre, as correntes caem. E se você aceitar esse desafio, se você decidir andar nessa verdade, então escreva agora mesmo nos comentários, eu aceito. Meu quarto é santo. Minha família é livre. E nenhuma arma do inferno prosperará contra mim. Porque quando você declara isso, não está apenas falando para as pessoas que leem. Você está falando para os principados e potestades. Você está falando para os espíritos que têm operado em sua vida. E você está falando para o próprio Deus, que está pronto para agir em seu favor. A vitória não é para os perfeitos. A vitória é para os que creem. E hoje, a vitória é sua. Se você crer. Quando você profere essas palavras com um mínimo de fé genuína, elas cumprem exatamente o propósito para o qual foram enviadas. Esta noite, ao se deitar, não entre no seu quarto como uma vítima à espera de um ataque. Entre como um guerreiro preparado para a vitória. Fique de pé em seu quarto, antes de apagar a luz, e declare essas 3 passagens com autoridade. Desafie cada altar, estabeleça a cobertura divina e proclame sua imunidade. E então, observe o que Deus fará. Durante 26 anos, eu construí altares que destruíram vidas, despedaçaram casamentos, trouxeram doenças e bloquearam destinos. Mas agora, eu os derrubo. Eu exponho os segredos que um dia protegi. Analisei as fraquezas do reino que antes servia. E com essas 3 passagens, você também pode demolir cada altar que foi erguido em seu quarto. Que o Senhor o cubra enquanto você dorme esta noite. Ele dá ordens aos seus anjos para que o guardem em todos os seus caminhos. Que todo altar em seu quarto caia esta noite e jamais se levante novamente. Que seu sono seja tranquilo, seus sonhos, claros, e seu descanso, restaurador a partir de hoje. Em nome de Jesus. Há pessoas ao seu redor que dormem em quartos onde altares foram estabelecidos. Elas sofrem em silêncio, com vergonha de contar o que enfrentam à noite. Elas precisam ouvir esta mensagem. Precisam conhecer essas passagens. Precisam aprender a revidar. Seja você quem lhes traz essa revelação. Compartilhe agora. E lembre-se, você não está apenas assistindo a um vídeo. Está recebendo armas para a batalha. Use-as, Deus o abençoe.